Em uma colina isolada, erguia-se uma majestosa mansão que outrora fora o orgulho da cidade. Por décadas, permaneceu envolta em mistério e esquecimento. Rumores de assombrações e tragédias ecoavam pelas ruas. Uma noite, um grupo de curiosos adentrou seus corredores sombrios em busca de respostas. À medida que exploravam os quartos empoeirados, sombras dançavam pelas paredes, sussurros ecoavam pelos corredores vazios. Cada passo revelava segredos enterrados e histórias macabras que assombravam aqueles que se aventuravam naquelas paredes abandonadas. A atmosfera na mansão era densa, carregada com o peso do passado. Os corajosos exploradores avançaram cautelosamente, iluminando os cantos escuros com lanternas trêmulas. À medida que penetravam mais fundo na mansão, a sensação de estar sendo observado se intensificava, fazendo arrepiar suas espinhas. De repente, um estrondo ecoou pelos corredores, fazendo todos se encolherem em sobressalto. Um lustre antigo balançou perigosamente no teto, emitindo rangidos sinistros. Um dos membros do grupo sugeriu voltar atrás, mas a curiosidade os impelia para a frente, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Enquanto exploravam uma sala esquecida nos confins da mansão, uma descoberta arrepiante os aguardava. Uma antiga lareira revelou um compartimento secreto, e lá dentro jazia um diário antigo, suas páginas amareladas contando histórias de traição, loucura e morte. Enquanto um dos curiosos começava a folhear o diário com mãos trêmulas, uma sombra sinistra pareceu se materializar diante deles. O ar ficou gélido e um odor acre preencheu o ambiente, congelando-os no lugar. Sussurros ininteligíveis ecoavam em seus ouvidos, enviando arrepios pela espinha dorsal de cada um. Em um impulso de pânico, o grupo fugiu da mansão, correndo às cegas pelos corredores labirínticos. As sombras dançavam ao redor deles, como se tentassem impedi-los de escapar. Ao alcançarem os portões enferrujados, olharam para trás uma última vez, vendo a mansão envolta em escuridão, uma testemunha silenciosa das horripilantes histórias que ali se desenrolaram. No coração da cidade, erguia-se uma fábrica que um dia fora o centro pulsante da economia local. Agora, seus portões rangiam ao vento e suas máquinas permaneciam silenciosas. Os moradores evitavam o local, dizendo que os lamentos dos trabalhadores ecoavam pelas paredes à noite. Um grupo de jovens destemidos decidiu investigar, buscando capturar evidências dos supostos eventos sobrenaturais. Mas ao adentrarem os corredores sombrios, descobriram que os verdadeiros lamentos vinham das histórias trágicas dos que ali trabalharam e sucumbiram ao peso da exploração e da miséria. À medida que os jovens adentravam os corredores sombrios da antiga fábrica, uma sensação de opressão os envolvia, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. As paredes de tijolos gastos pareciam sussurrar segredos há muito tempo guardados, enquanto sombras dançavam ao redor, alimentando a atmosfera de terror. Em uma sala abandonada, encontraram documentos empoeirados e fotografias desbotadas que contavam a história dos trabalhadores que ali labutaram. Entre os papéis amarelados, emergiram relatos de jornadas exaustivas, condições de trabalho precárias e salários miseráveis. A fábrica, outrora símbolo de prosperidade, havia se tornado uma prisão de desesperança. Ao explorarem os cantos escuros, os jovens foram assombrados por visões dos trabalhadores fantasmagóricos, cujos rostos carregavam marcas de sofrimento e desespero. Cada passo ecoava com os lamentos dos que foram esquecidos pela sociedade, vítimas de um sistema que os explorou até o último suspiro. Em um momento de silêncio pesado, os jovens sentiram uma presença sinistra se aproximando. Uma aura de tristeza e desespero permeava o ambiente, como se as almas dos trabalhadores clamassem por justiça. Percebendo que a verdadeira tragédia residia nas histórias humanas por trás das paredes silenciosas da fábrica, os jovens decidiram honrar a memória daqueles que ali sofreram, prometendo contar ao mundo as injustiças que testemunharam naquela noite assombrada. Em uma rua deserta nos arredores da cidade, erguia-se um hospital que um dia fora um farol de esperança para os doentes e feridos. Agora, suas paredes descascadas abrigavam apenas sombras do passado. Diziam que os fantasmas dos pacientes ainda vagavam pelos corredores, presos entre a vida e a morte.
Um grupo de pesquisadores paranormais decidiu investigar, equipados com câmeras e detectores de atividade paranormal. Mas ao mergulharem nas profundezas do hospital abandonado, descobriram que os verdadeiros horrores residiam nas histórias de negligência, experimentos questionáveis e tragédias médicas que ali ocorreram. À medida que os pesquisadores paranormais adentravam os corredores sombrios do antigo hospital, uma sensação de inquietude os envolvia, como se estivessem pisando em terreno sagrado profanado. As câmeras captavam imagens turvas e os detectores de atividade paranormal emitiam sinais intermitentes, alimentando a tensão no ar. Em uma ala abandonada, encontraram registros empoeirados e equipamentos médicos enferrujados que contavam a história sombria do hospital. Entre os relatórios amarelados, emergiram relatos de tratamentos brutais, negligência sistemática e experimentos médicos questionáveis. O hospital, uma vez símbolo de cura e cuidado, havia se tornado palco de horrores indescritíveis. Enquanto exploravam os cantos escuros, os pesquisadores foram assombrados por visões dos pacientes fantasmagóricos, cujos gemidos ecoavam pelos corredores vazios. Cada sombra parecia carregar o peso de uma vida interrompida prematuramente, vítima das práticas desumanas que ali ocorreram. Em um momento de silêncio sepulcral, os pesquisadores sentiram uma presença sinistra se aproximando. Uma aura de sofrimento e desespero permeava o ambiente, como se as almas dos pacientes clamassem por justiça. Percebendo que os verdadeiros horrores residiam nas histórias de negligência e abuso por trás das paredes descascadas do hospital, os pesquisadores decidiram honrar a memória daqueles que ali sofreram, prometendo revelar ao mundo as atrocidades que testemunharam naquela noite assombrada. Às margens da cidade, entre árvores retorcidas, ficava uma escola que um dia fora o lar de risadas infantis e aprendizado. Agora, suas salas de aula vazias ecoavam com o eco do abandono. Contava-se que os espíritos de alunos e professores ainda assombravam os corredores, buscando justiça por injustiças passadas. Um grupo de exploradores urbanos decidiu desvendar os mistérios por trás das lendas. Mas à medida que vasculhavam os arquivos empoeirados e os corredores desertos, descobriram que os verdadeiros segredos residiam nas histórias de bullying, negligência educacional e tragédias pessoais que assombravam aqueles que ali estudaram. À medida que os exploradores urbanos adentravam os corredores sombrios da antiga escola, uma sensação de melancolia os envolvia, como se estivessem pisando em solo sagrado profanado. O eco dos passos ecoava pelas salas de aula vazias, evocando memórias de dias passados, agora obscurecidos pelo manto do abandono. Em uma biblioteca abandonada, encontraram registros empoeirados e fotografias desbotadas que contavam a história obscura da escola. Entre os documentos amarelados, emergiram relatos de bullying cruel, negligência por parte dos educadores e tragédias pessoais que deixaram cicatrizes profundas na alma dos alunos. A escola, outrora um refúgio de aprendizado e crescimento, havia se tornado um palco de horrores emocionais indescritíveis. Enquanto vasculhavam os cantos escuros, os exploradores eram assombrados por visões dos espíritos dos alunos e professores, cujas vozes sussurravam pelos corredores desertos. Cada sombra parecia carregar o peso de uma injustiça não resolvida, clamando por justiça e redenção. Em um momento de silêncio pesado, os exploradores sentiram uma presença sinistra se aproximando. Uma aura de tristeza e desespero permeava o ambiente, como se as almas dos que ali sofreram clamassem por reconhecimento e reparação. Percebendo que os verdadeiros segredos residiam nas histórias de dor e sofrimento por trás das paredes vazias da escola, os exploradores decidiram honrar a memória daqueles que ali estudaram, prometendo revelar ao mundo as injustiças que testemunharam naquela noite assombrada. O asfalto escuro estendia-se à frente, iluminado apenas pelos faróis do carro. Uma densa neblina pairava, obscurecendo qualquer visão além do que os faróis podiam alcançar.
De repente, uma figura sombria apareceu à beira da estrada. Toda a colheita era parada e imóvel, de celebração, desaparecendo assim que o carro se aproximou. Algo macabro espreitava os campos. Um arrepio percorreu a espinha do motorista, à medida que os agricultores trabalhavam sob a luz da lua, começaram a ouvir sussurros vindos dos campos. Enquanto dirigia pela estrada deserta, intrigados, o som dos pneus ecoava no silêncio apenas para encontrar marcas estranhas de uma sensação de rádio antigo percorria suas espinhas. Começou a sintonizar uma estação fantasma. As plantas murchavam, vozes uma presença sinistra parecia acompanhá-los até falando palavras incompreensíveis. Aquela noite, que pareciam a festa diretamente deu lugar a um terror inimaginável, fazendo as sombras da fazenda ganharam vida. Continuava a dirigir o lamento do celeiro abandonado. Uma densa floresta rodeava a estrada cheia de vida e atividade. Suas sombras dançando sinistramente à luz dos faróis. Rumores ecoavam pela cidade sobre uma figura espectral entre as árvores, celeiro abandonado, com olhos brilhantes que refletiam a luz do carro. Os jovens decidiram investigar. O medo se apoderou dele quando percebeu que não estava sozinho naquela estrada deserta, celeiro, mas cercado por algo sinistro e desconhecido. E um som de passos arrastados uma tempestade rugia furiosamente do lado de fora, com trovões e relâmpagos iluminando intermitentemente a estrada molhada. Vislumbraram figuras pálidas e desfiguradas. O motorista avistou uma figura em pé no meio da estrada, em pânico, vestida de branco, do celeiro abandonado encharcados em suas mentes para sempre. O carro a maldição do poço profundo, mas quando a visibilidade melhorou, outrora vital tinha desaparecido, tornou-se a fonte de um pesadelo estado de puro terror. Durante a seca, enquanto dirigia por uma estrada rural, os trabalhadores foram forçados a escavar mais fundo em busca de recursos. Elas dançavam e piscavam de maneira errática, a profundidade aumentava, de forma estranhos murmúrios ecoavam das profundezas escuras. As luzes desceram em direção à estrada, noites sem dormir assolaram a fazenda quando sons de arranhões e gemidos ecoavam pela terra. O motorista sentiu-se paralisado, certo dia, incapaz de dos trabalhadores desapareceu misteriosamente, de terror reacendendo os temores de uma maldição antiga que estrada deserta se estendia diante do motorista, flanqueada por campos escuros e sinistros. Na fazenda de repente, um espantalho começou a apresentar problemas mecânicos inexplicáveis. Os controles entrando em pane e aquela figura inanimada intermitentemente. À noite, uma sensação de isolamento e desamparo se reuniam ao seu redor, motorista como se atraídos por uma força em uma armadilha sinistra na escuridão da noite. Testemunhas afirmavam que viam movimentos por uma estrada como rural. Se o espantalho ganhasse vida quando ninguém solitária caminhando pela beira da estrada. Cada vez mais, os moradores evitavam desorientados ao anoitecer, emitindo gemidos angustiantes enquanto se movia na direção entre as fileiras de milho. O motorista acelerou o carro, mas quando olhou pelo retrovisor, viu a figura da fazenda era conhecido por sua dedicação e uma sensação de profundo mal-estar. Mas, em uma noite fatídica, uma estrada ele desapareceu sem deixar vestígios. Seus galhos retorcidos, os vizinhos murmuravam sobre avistamentos estranhos nas proximidades da casa do caseiro. Na noite o carro começou a falhar, os faróis oscilando alguns e se apagando momentaneamente. Uma figura sombria rondando os campos. Uma sensação de medo crescente se apoderou do motorista, enquanto ele se viu cercado por uma escuridão mesmo após intensas pela sensação de que algo nunca foi encontrado. Observava das sombras. Sua história permaneceu como um mistério pela estrada que assombrava a fazenda avistou uma figura pálida e espectral parada na floresta proibida. Seus olhos vazios da fazenda estendia-se uma floresta antiga e sombria, enviando a considerada proibida pelos mais supersticiosos. Antes que pudesse reagir, uma noite, a figura desapareceu, deixando o motorista adentrou a floresta em busca de era real ou apenas uma ilusão da escuridão. À medida que avançavam entre uma densa neblina envolvia a estrada, uma presença reduzindo a visibilidade a poucos metros à frente. Sombras dançavam entre os troncos, o motorista avistou uma silhueta escura no meio da estrada, imóvel e ameaçadora. Quando tentaram retornar, descobriram que deslizou em direção à figura, mas quando a neblina se dissipou, quando o sol nasceu, não havia nada lá além de um vazio desolador, com histórias de uma sombra que o seguia, motorista esperando nas profundezas da mata sua espinha, sabendo que a vingança da lavradora estava à espreita na escuridão da noite. Uma lavradora da fazenda, injustamente acusada de feitiçaria, jurou vingança contra aqueles que a condenaram. Sua alma atormentada caminhava pelas terras, buscando justiça para as injustiças sofridas em vida. À noite, quando todos estavam dormindo, seus lamentos ecoavam pelos campos, enquanto figuras sombrias dançavam à luz da lua. Os que se atreviam a difamar seu nome eram visitados por terríveis pesadelos e infortúnios inexplicáveis. A vingança da lavradora desonrada se tornou uma lenda que assombrava a fazenda, lembrando a todos sobre os perigos de se provocar o além. O visitante do cemitério de animais.
No fundo da fazenda, entre as sombras das árvores, erguia-se um cemitério de animais, onde os bichos de estimação eram enterrados com carinho e respeito. Mas, certa noite, um visitante estranho chegou ao cemitério, trazendo consigo uma aura de escuridão e mistério. À medida que a lua brilhava sobre as lápides, gemidos angustiantes ecoaram pelas sepulturas, e os túmulos se agitaram como se algo tentasse emergir das profundezas. Os moradores da fazenda evitavam aquele lugar amaldiçoado, temendo o que poderia ser libertado se os portões do cemitério fossem abertos novamente. Oculto nas profundezas da caverna. Uma caverna escondida nos arredores da fazenda era palco de rituais sombrios e proibidos. Rumores macabros falavam de um culto secreto que adorava entidades antigas e malignas nas profundezas da terra. À noite, estranhas luzes dançavam entre as rosas. História 11, o segredo do celeiro. Na fazenda de família, um celeiro antigo esconde segredos sombrios. Os moradores da região evitam falar sobre ele. Uma noite, um grupo de jovens decide desvendar o mistério. Ao entrar no celeiro, são envoltos por uma atmosfera gélida. As tábuas rangem sob seus pés enquanto exploram. De repente, uma voz sussurra seus nomes, ecoando pelas paredes. Aterrorizados, tentam fugir, mas a porta está trancada. À medida que a noite avança, descobrem que não estão sozinhos. Algo maligno os observa nas sombras. História 12, a colheita macabra. Durante a colheita de outono, uma família de fazendeiros enfrenta uma praga devastadora que arruína suas plantações. Desesperados, recorrem a métodos antigos para salvar suas terras. Em uma noite de lua cheia, realizam um ritual sombrio no campo. No entanto, algo dá terrivelmente errado. As plantas retorcem-se e ganham vida, transformando-se em entidades sinistras. Os membros da família são caçados entre os campos, enquanto as criaturas se alimentam de sua energia vital. História 13, a assombração do poço. No coração da fazenda, um poço antigo é o centro de histórias assustadoras. Dizem que uma mulher foi jogada lá décadas atrás, condenada por bruxaria. Os fazendeiros evitam o poço a todo custo, mas uma jovem curiosa decide investigar. Enquanto se inclina sobre a borda para olhar dentro, uma mão esquelética emerge das sombras, agarrando-a. A gritos ecoam pela noite enquanto ela é puxada para as profundezas escuras. Desde então, aqueles que se aproximam do poço ouvem sussurros sinistros vindos de suas profundezas. História 14, o espantalho vivo. Durante a noite, os espantalhos das plantações ganham vida na fazenda. Uma família percebe movimentos estranhos nas sombras dos campos e ruídos inexplicáveis. Determinados a descobrir a verdade, instalam câmeras de vigilância entre as plantações. O que as filmagens revelam é aterrorizante. Os espantalhos se movem por conta própria, com olhos vazios fixos nas janelas da casa. À medida que a noite avança, os espantalhos se aproximam, desejando mais do que apenas assustar aqueles que os observam. História 15, a fazenda amaldiçoada. Uma família herda uma fazenda isolada no campo e decide recomeçar suas vidas lá. No entanto, à medida que as estações passam, eventos estranhos começam a ocorrer. Animais desaparecem misteriosamente, e ruídos perturbadores ecoam pela casa durante a noite. A filha mais nova começa a ter visões assustadoras de uma figura sombria nas janelas. Conforme a família investiga a história da fazenda, descobrem um segredo terrível: o solo está encharcado com o sangue daqueles que foram injustiçados no passado, e suas almas ainda assombram os terrenos, sedentas por vingança. Naquela fazenda isolada, onde o vento uivava entre os campos de milho à noite, os moradores locais murmuravam sobre uma antiga maldição. Diziam que um fazendeiro do século passado, enlouquecido pela perda de sua família na fazenda de incêndio misterioso, toda a colheita ainda vagava pelos campos à procura de almas para substituir as que algo macabro espreitava os campos. Diziam que sua sombra sinistra que os agricultores trabalhavam sob a luz da lua, e os viajantes começaram a ouvir falavam de ouvir dos gritos ecoando entre as árvores. Intrigados, investigaram. Um grupo de jovens decidiu desafiar o medo e passar a noite na fazenda assombrada. Percorria suas espinhas. À medida que a escuridão
após a outra, as plantas murchavam, e uma presença sinistra parecia acompanhá-los até a casa. Sussurros pareciam emergir das fileiras de milho, a festa da colheita deu lugar a um terror inimaginável quando as sombras da fazenda ganharam vida. Os jovens começaram a desaparecer, do celeiro abandonado, deixando para trás apenas seus celeiros, outrora cheio de vida e atividade, tornou-se um local de assombração. Conhecido por sua avareza e crueldade pelos animais, sobre lamentos a ira de vindos dos celeiros que habitavam a terra. Curiosos, os jovens decidiram investigar seus campos, desafiando os avisos suas plantações começarem a murchar ao adentrarem o celeiro, como se sugadas por uma força invisível, e um som de passos arrastados ecoou pelas tábuas dos animais que ele havia maltratado, conforme suas lanternas iluminavam, assombrando com visões terríveis, vislumbraram sua mente pálidas e desfiguradas movendo-se nas sombras. Uma família mudou-se para a fazenda em busca de uma nova vida, mas o lamento do celeiro abandonado que algo sinistro estava enterrado sob a terra fértil. A maldição do poço profundo. À medida que começaram a trabalhar a terra, outrora vital para a fazenda, humanos tornou-se a profundamente um pesadelo terrível. Evidências de um passado durante sombrio a seca, que assombrava quando a água escasseava. Os trabalhadores foram forçados a escavar mais emergiam das profundezas, clamando por justiça e vingança. À medida que a profundidade os haviam enterrado, estranhos murmúrios ecoavam das celeiro na fazenda escondia um segredo macabro. Noite sem dormir assolaram a fazenda, que ousavam se aventurar e gemidos ecoavam pela terra. Diziam que uma presença maligna habitava um dos trabalhadores desapareceu misteriosamente, suas vítimas, reacendendo os temores de uma maldição antiga. Uma noite, que havia sido uma jovem corajosa decidiu explorar o celeiro, apenas para nunca mais ser vista novamente. Na fazenda para trás apenas uma aura solitário guardava os campos contra os pássaros. As crianças da cidade vizinha, mas algo estava errado com aquela figura inanimada, dizendo que os espíritos dos antigos moradores ainda caminhavam. Os corvos se reuniam ao seu redor. Uma lenda contava a história de uma menina que desapareceu misteriosamente. Testemunhas afirmavam que viam um movimento espírito ainda buscava vingança contra aqueles que haviam causado sua morte. Cada vez mais, sua risada os moradores evitavam os campos ao arrepiando até os mais corajosos com a ideia de que algo sinistro uma tempestade assolou as fileiras de milho, derrubando árvores e deixando a trágica história do caseiro desaparecido. Enquanto a água subia, o caseiro da fazenda era conhecido por sua dedicação e honestidade. Os moradores em uma noite viram formas sombrias se movendo sem deixar vestígios, clamando por libertação. Os vizinhos murmuravam sobre avistamentos estranhos nas proximidades da casa do caseiro na noite do desaparecimento. Se erguiam para assombrar os vivos. Alguns alegavam ter visto uma família de forasteiros comprou a fazenda a um preço baixo, falavam de ignorando os avisos dos moradores locais sobre sua história macabra. Mesmo após intensas buscas, o caseiro começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis. Sua história permaneceu como um mistério sinistro que assombrava a fazenda. Escuridão e sombras se contorciam nas paredes. A sombra na floresta proibida. À medida que sua sanidade além dos limites da fazenda, eles perceberam uma floresta demais que haviam caído em uma armadilha proibida pelos mais supersticiosos. Os campos de milho da fazenda pareciam estender-se até o jovem desafiou os avisos e adentrou a floresta em busca de emoção. Uma noite, à medida que avançavam entre as árvores densas, sentiram uma presença sinistra em um labirinto de folhas e sombras. Sombras dançavam à medida que a escuridão caía, ruídos estranhos os olhos famintos observando de todas as direções. Quando tentaram de risadas cruéis descobriram que estavam perdidos. Ele foi apenas quando o sol nasceu que escaparam da floresta. Um velho poço com histórias de uma fazenda era considerado um esperando nas profundezas da mata. E diziam que aqueles que olhavam da lavradora podiam ver o rosto dos que haviam uma lavradora da fazenda para injustamente acusada de feitiçaria. Uma jovem curiosa espiou para dentro do poço, apenas para ser sua alma atormentada caminhava pelas terras, buscando justiça para seu grito ecoou pela fazenda antes de se extinguir no silêncio da noite, quando todos deixando para trás apenas seus lamentos ecoavam pelos campos, enquanto figuras sombrias dançavam à luz da lua. Os que se atreviam a difamar seu nome eram visitados por terríveis pesadelos e infortúnios inexplicáveis. A vingança da lavradora desonrada se tornou uma lenda que assombrava a fazenda, lembrando a todos sobre os perigos de se provocar o além. O visitante do cemitério de animais. No fundo da fazenda, entre as sombras das árvores, erguia-se um cemitério de animais, onde os bichos de estimação eram enterrados com carinho e respeito. Mas, certa noite, um visitante estranho chegou ao cemitério, trazendo consigo uma aura de escuridão e mistério. À medida que a lua brilhava sobre as lápides, gemidos angustiantes ecoaram pelas sepulturas, e os túmulos se agitaram como se algo tentasse emergir das profundezas.
Os moradores da fazenda evitavam aquele lugar amaldiçoado, temendo o que poderia ser libertado se os portões do cemitério fossem abertos novamente. O culto nas profundezas da caverna. Uma caverna escondida nos arredores da fazenda era palco de rituais sombrios e proibidos. Rumores macabros falavam de um culto secreto que adorava entidades antigas e malignas nas profundezas da terra. À noite, estranhas luzes dançavam entre as rosas. História 11, o segredo do celeiro. Na fazenda de família, um celeiro antigo esconde segredos sombrios. Os moradores da região evitam falar sobre ele. Uma noite, um grupo de jovens decide desvendar o mistério. Ao entrar no celeiro, são envoltos por uma atmosfera gélida. As tábuas rangem sob seus pés enquanto exploram. De repente, uma voz sussurra seus nomes, ecoando pelas paredes. Aterrorizados, tentam fugir, mas a porta está trancada. À medida que a noite avança, descobrem que não estão sozinhos. Algo maligno os observa nas sombras. História 12, a colheita macabra. Durante a colheita de outono, uma família de fazendeiros enfrenta uma praga devastadora que arruína suas plantações. Desesperados, recorrem a métodos antigos para salvar suas terras. Em uma noite de lua cheia, realizam um ritual sombrio no campo. No entanto, algo dá terrivelmente errado. As plantas retorcem-se e ganham vida, transformando-se em entidades sinistras. Os membros da família são caçados entre os campos, enquanto as criaturas se alimentam de sua energia vital. História 13, a assombração do poço. No coração da fazenda, um poço antigo é o centro de histórias assustadoras. Dizem que uma mulher foi jogada lá décadas atrás, condenada por bruxaria. Os fazendeiros evitam o poço a todo custo, mas uma jovem curiosa decide investigar. Enquanto se inclina sobre a borda para olhar dentro, uma mão esquelética emerge das sombras, agarrando-a. Gritos ecoam pela noite enquanto ela é puxada para as profundezas escuras. Desde então, aqueles que se aproximam do poço ouvem sussurros sinistros vindos de suas profundezas. História 14, o espantalho vivo. Durante a noite, os espantalhos das plantações ganham vida na fazenda. Uma família percebe movimentos estranhos nas sombras dos campos e ruídos inexplicáveis. Determinados a descobrir a verdade, instalam câmeras de vigilância entre as plantações. O que as filmagens revelam é aterrorizante. Os espantalhos se movem por conta própria, com olhos vazios fixos nas janelas da casa. À medida que a noite avança, os espantalhos se aproximam, desejando mais do que apenas assustar aqueles que os observam. História 15, a fazenda amaldiçoada. Uma família herda uma fazenda isolada no campo e decide recomeçar suas vidas lá. No entanto, à medida que as estações passam, eventos estranhos começam a ocorrer. Animais desaparecem misteriosamente, e ruídos perturbadores ecoam pela casa durante a noite. A filha mais nova começa a ter visões assustadoras de uma figura sombria nas janelas. Conforme a família investiga a história da fazenda, descobrem um segredo terrível: o solo está encharcado com o sangue daqueles que foram injustiçados no passado, e suas almas ainda assombram os terrenos, sedentas por vingança. Me chamo Luiz e fui ao supermercado com a minha mãe. No final da compra minha mãe me disse: fica aqui na fila, eu esqueci de pegar uma coisa. Quando ela entra no corredor, a caixa começa a bater nossas compras. Enquanto minha mãe foi buscar o que tinha esquecido, fiquei na fila observando as pessoas ao meu redor. A caixa começou a passar os itens das compras anteriores e, aos poucos, a fila foi diminuindo. Enquanto isso, minha mãe ainda não tinha retornado. Comecei a ficar preocupado, olhando para o corredor onde ela havia entrado. O tempo parecia passar devagar, e cada segundo que passava aumentava minha ansiedade. Finalmente, avistei minha mãe retornando com o item que tinha esquecido. Respirei aliviado e sorri ao vê-la se aproximando. Ela se juntou a mim na fila e começamos a colocar os itens restantes na esteira. A caixa continuou a passar os produtos, e logo chegou a nossa vez de pagar. Enquanto minha mãe passava o cartão, eu me perguntava o que ela tinha esquecido e se realmente precisávamos daquilo.
Mas decidi não questionar, afinal, era apenas mais uma das muitas idas ao supermercado com ela. Saímos do mercado juntos, carregando as sacolas cheias de compras, e segui ao lado dela, feliz por estarmos juntos novamente. Enquanto minha mãe estava no corredor, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sombra escura pareceu se mover rapidamente no canto do meu olho. Olhei ao redor, mas não vi nada além das pessoas na fila e dos corredores iluminados do supermercado. Tentei afastar a sensação de inquietação, mas ela persistia, crescendo em intensidade a cada segundo que minha mãe não retornava. Comecei a sentir uma presença estranha, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Então, um som estranho ecoou pelo corredor, um sussurro baixo e sinistro que me fez estremecer. Virei-me na direção do barulho, mas não havia ninguém ali. Um calafrio percorreu meu corpo quando percebi que algo estava errado. O ambiente ao meu redor parecia distorcido, como se estivesse sendo manipulado por forças desconhecidas. Eu me sentia cada vez mais ansioso, implorando mentalmente para que minha mãe voltasse logo. O tempo parecia congelado enquanto eu aguardava, sentindo o medo se intensificar a cada batida do meu coração. Finalmente, minha mãe apareceu no corredor, trazendo o item que tinha esquecido. Corri para junto dela, tremendo de medo, e juntos começamos a colocar os itens na esteira. Mas a sensação de que algo estava errado persistia, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. À medida que a caixa continuava a passar os produtos, o sussurro sinistro voltou, desta vez mais próximo e mais alto. Olhei ao redor desesperadamente, mas não vi nada além de vultos indistintos e sombras dançantes. Quando finalmente saímos do supermercado, senti um alívio momentâneo, mas sabia que algo estava errado. Aquela experiência deixou uma marca indelével em minha mente, me assombrando nos dias que se seguiram. E desde então, sempre que eu passava por aquele supermercado, sentia um arrepio na espinha, lembrando-me daquela terrível sensação de estar sendo observado por algo que não podia ser visto. O entregador me deu a pizza e disse bom apetite para vocês dois. Eu fiquei feliz por não ser o único que conseguia ver aquela coisa estranha. John aceitou ansiosamente a pizza fumegante do entregador. Uma sensação de alívio tomou conta dele quando o homem desejou a ambos um bom apetite. Ele não pôde deixar de sentir uma onda de felicidade, percebendo que não era o único que podia ver a estranha aparição por perto. Quando o entregador se virou para sair, os olhos de John se voltaram nervosamente para sua amiga, Maria, que estava ao lado dele. Ela tinha uma expressão confusa, claramente inconsciente da presença sobrenatural que parecia acompanhar suas refeições ultimamente. Com um sorriso forçado, John conduziu Maria para dentro, na esperança de protegê-la da verdade perturbadora por mais algum tempo. Mas quando se acomodaram à mesa e pegaram o cortador de pizza, o ar ao redor deles pareceu engrossar com uma energia sobrenatural. A risada de Maria encheu a sala enquanto ela brincava sobre as coberturas bizarras que haviam escolhido, alheia à figura sombria que espreitava no canto. John não conseguia se livrar da sensação de desconforto que o atormentava por dentro, sabendo que o jantar mundano deles estava prestes a tomar um rumo assustador. No momento em que John estava prestes a confessar a verdade a Maria, uma brisa fria varreu a sala, apagando a vela bruxuleante sobre a mesa. Na penumbra, a figura fantasmagórica se materializou diante deles, sua forma translúcida causando arrepios na espinha de John. Paralisados de medo, John e Maria observaram enquanto a aparição fantasmagórica se aproximava, seus olhos vazios fixos neles com uma intensidade assustadora. Com a voz trêmula, John finalmente revelou a verdade a Maria, confessando a presença assustadora que atormentava suas refeições há semanas. Para sua surpresa, a reação de Maria não foi de medo, mas de curiosidade. Ignorando a presença arrepiante do fantasma, ela estendeu a mão, os dedos roçando o ar gelado. Naquele momento, John percebeu que talvez eles não estivessem sozinhos em sua capacidade de ver o sobrenatural, afinal. Com nova coragem, John e Maria embarcaram em uma jornada para descobrir a verdade por trás do visitante fantasmagórico, e seu vínculo ficou mais forte a cada encontro misterioso.
Mal sabiam eles que as experiências partilhadas os levariam por um caminho cheio de perigo e mistério, mudando para sempre o curso das suas vidas. Enquanto o sol mergulha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Ana observa seu marido, Pedro, caminhando ao redor do jardim. Uma brisa suave faz as folhas das árvores sussurrarem, mas algo mais parece ecoar no ar. Ana sente um arrepio percorrer sua espinha e não consegue evitar pensar nas histórias antigas que ouvirá sobre arrepios sendo um presságio sinistro. Ela observa Pedro, cujos passos parecem inquietos, e a sensação estranha se intensifica. Enquanto Pedro continua a circular o jardim, os arrepios persistem, aumentando a sensação de desconforto de Ana. Ela luta para afastar os pensamentos sombrios que começam a se insinuar em sua mente, mas a sensação persiste, como se uma sombra pairasse sobre eles. Ela se pergunta se deveria mencionar algo a Pedro, mas hesita, temendo que ele pense que está sendo ridícula. À medida que o crepúsculo se aprofunda, os arrepios de Ana se intensificam, acompanhando cada passo de Pedro pelo jardim. Ela se sente cada vez mais inquieta, incapaz de ignorar a sensação de que algo está errado. Seu coração bate mais rápido enquanto ela observa Pedro se aproximando da área mais escura do jardim, onde a luz do sol já desapareceu por completo. De repente, um ruído estranho corta o ar, fazendo Ana pular. Ela olha em volta, mas não consegue identificar a origem do som. Pedro parece não ter notado, continuando sua caminhada pelo jardim, mas Ana agora está completamente alerta, todos os seus sentidos aguçados. Os arrepios em sua espinha parecem uma advertência, uma premonição de algo terrível prestes a acontecer. Enquanto o silêncio volta a se instalar, Ana decide que não pode mais ficar parada sem fazer nada. Ela se levanta e se aproxima de Pedro, determinada a compartilhar suas preocupações com ele. Mas antes que consiga abrir a boca, algo chama sua atenção no chão. Uma figura escura se move rapidamente entre as sombras, desaparecendo antes que Ana consiga distinguir o que era. Um grito escapa dos lábios de Ana quando ela percebe que o que quer que seja que estava lá fora agora está dentro de casa. Ela agarra o braço de Pedro, seu coração batendo tão alto que parece ecoar no jardim. Juntos, eles correm para dentro, onde a escuridão espera, e onde segredos sombrios aguardam para serem revelados. Encontramos sua filha, o policial disse enquanto desenhávamos um X no mapa e então desenhou outro e outro ponto. No entanto, antes que pudessem assimilar completamente a notícia, o policial continuou desenhando, X após X, cada um mais afastado e obscuro que o anterior. Eles observavam, atônitos, enquanto o mapa se enchia desses sinais sinistros, como marcas de um destino sombrio. Cada novo X era como um lembrete de que sua filha não estava sozinha, mas cercada por mistérios e perigos desconhecidos. O ambiente ao redor parecia se fechar sobre eles, engolfando-os em uma espiral de desespero crescente. Cada novo X no mapa era uma promessa de mais terror e agonia. O que poderia estar acontecendo com sua filha? Como ela poderia estar tão longe da segurança de seu lar? As perguntas ecoavam em suas mentes como sussurros vindos das sombras. E então, quando o mapa estava quase coberto por esses sinais de desgraça iminente, o policial parou. Seu olhar era vazio, como se tivesse testemunhado horrores indizíveis. Ele olhou para os pais, e suas palavras saíram em um sussurro rouco, carregado de uma terrível verdade: o encontramos sua filha, mas ela não está sozinha. E assim, o horror que os pais temiam se manifestou diante deles, mais palpável do que nunca. Agora, não apenas sua filha estava perdida em algum lugar distante e desconhecido, mas ela estava envolta em um véu de mistério e perigo que ameaçava consumi-la por completo. O que eles fariam para salvá-la dessa terrível sina? Essa era a pergunta que ecoava em suas mentes enquanto o policial encarava-os com olhos vazios, como se já soubesse a resposta, mas temesse compartilhá-la. O olhar fixo da minha filha foi desligado enquanto ela olhava para mim. Eu coloquei a tampa de volta ao pote e deixei ferver. Os segundos pareciam se esticar em horas de expectativa tensa enquanto o silêncio dominava a cozinha. O som da fervura era como um zumbido constante, aumentando minha ansiedade com cada batida do coração.
Minhas mãos tremiam ao segurar a colher de pau, como se estivesse prestes a enfrentar algo que não podia compreender. Então, um estalo ecoou na sala, rompendo o silêncio como um trovão em uma noite estrelada. Olhei para minha filha, mas seus olhos estavam vazios, sua expressão imóvel. O vapor do pote se dissipava lentamente, revelando algo além do que minha mente poderia processar. Uma sombra se contorceu na parede, uma figura distorcida e monstruosa que parecia se alimentar da escuridão que permeava o ambiente. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu lutava para entender o que estava testemunhando. Era como se o próprio mal tivesse se materializado diante de mim, uma manifestação dos medos mais profundos e sombrios que assombravam minha mente. Tentei me afastar, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo terror que me consumia. A figura na parede se aproximou lentamente, seus contornos distorcidos se movendo de forma errática e ameaçadora. Eu podia sentir sua presença pesando sobre mim, como se estivesse me sugando para um abismo de desespero sem fim. Minha respiração ficou entrecortada, meu coração batendo freneticamente em meu peito enquanto eu me via preso em um pesadelo sem fim. Então, num piscar de olhos, tudo desapareceu. A cozinha estava silenciosa mais uma vez, o vapor do pote se dissipando como se nunca tivesse estado lá. Olhei para minha filha, mas seus olhos estavam agora cheios de vida, sua expressão tranquila como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era verdade. Pois naquele breve instante, eu havia testemunhado o verdadeiro horror que se escondia nas sombras, uma força além da compreensão humana que espreitava nas profundezas de nossa existência. E enquanto eu me via sozinho na cozinha, eu sabia que aquela experiência assombraria meus sonhos para sempre, um lembrete sombrio de que o mal nunca está longe, apenas esperando por uma oportunidade para se manifestar. Após o incidente na cozinha, eu me vi atormentado por uma sensação de inquietação constante, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis em todos os momentos. Cada sombra parecia se contorcer com vida própria, e cada ruído sussurrava segredos sombrios que me faziam questionar minha sanidade. Minha filha, apesar de sua aparente normalidade, também parecia diferente. Seus olhos agora carregavam uma certa intensidade, como se contivessem segredos que eu não conseguia compreender. Tentei ignorar minhas preocupações, afundando-me no cotidiano para encontrar alguma sensação de normalidade. No entanto, as noites se tornaram um campo de batalha para minha mente, assombrada por pesadelos que pareciam demasiadamente reais. Criaturas distorcidas rastejavam dos cantos escuros de meus sonhos, sussurrando promessas de terror e desespero. Eu acordava suando e ofegante, incapaz de distinguir onde terminava a realidade e começava o pesadelo. Cada vez mais, eu me via obcecado em desvendar o mistério por trás daquele evento fatídico na cozinha. Investiguei antigas lendas e folclores, mergulhando nas profundezas da internet em busca de respostas que pareciam além da compreensão humana. Mas quanto mais eu procurava, mais eu percebia que algumas verdades são melhor deixadas ocultas. Foi somente quando eu me vi à beira do colapso, cercado por sombras que dançavam ao ritmo de uma melodia sinistra, que eu finalmente compreendi a verdade. A criatura que havia se manifestado naquela cozinha não era apenas uma ilusão passageira, mas sim um lembrete sombrio de que o mal é uma força muito real, sempre à espreita nas sombras mais profundas de nossa existência. Desde então, eu vivo com o peso do conhecimento que adquiri naquela noite fatídica, sabendo que nunca mais serei capaz de fechar os olhos para as verdades sombrias que se escondem além da luz. E enquanto eu me esforço para manter uma fachada de normalidade para o mundo exterior, sei que o verdadeiro terror ainda aguarda nas profundezas da escuridão, pronto para reclamar sua próxima vítima. Por favor, devolve ele. Eu sussurro para meu marido. Eu sei que foi difícil, mas precisamos aceitar isso. Por favor, enterra nosso filho de novo. O ranger de passos ecoou no corredor, interrompendo o silêncio sepulcral da casa. Seus olhos se ergueram, encontrando os de seu marido, cujo semblante refletia uma mistura de tristeza e resignação. Uma troca de olhares carregada de significados não ditos, de palavras não pronunciadas, mas entendidas no âmago de suas almas dilaceradas.
Por favor, enterra nosso filho novamente, implorou Ana, sua voz ecoando como um eco desesperado no abismo do passado. O pedido ecoou pelo ar, preenchendo o espaço com um peso sufocante, como se o próprio ar se solidificasse em torno deles, congelando-os em seu lamento eterno. Seu marido assentiu lentamente, seus passos ecoando como batidas de um coração partido enquanto se dirigiam juntos para o jardim. A lua lançava sua luz pálida sobre a terra recém-cavada, uma testemunha silenciosa do sacrifício que estavam prestes a fazer. Um arrepio percorreu a espinha de Ana quando ela olhou para a sepultura aberta, a escuridão parecendo engoli-la como um abraço gelado. Com mãos trêmulas, eles depositaram o pequeno caixão na terra úmida, seus corações pesados com o fardo da perda. O som da terra caindo sobre a madeira ressoou como um eco de despedida, selando o destino trágico de seu filho com cada grão de solo que caía. E assim, sob o véu da noite sombria, eles se despediram de seu filho mais uma vez, envolvidos pela névoa de uma memória que jamais os deixaria. O lamento do vento parecia carregar consigo os suspiros de suas almas dilaceradas, enquanto eles se afastavam, deixando para trás a sepultura solitária sob o manto negro da noite. O ar ao redor parecia carregar o peso da tristeza e do remorso, envolvendo Ana e seu marido em um abraço gelado que penetrava até os ossos. Cada passo que davam em direção à casa era uma jornada através de um túnel de sombras, onde o passado e o presente se entrelaçavam em um emaranhado de dor e angústia. Eu estava tendo o pior pesadelo que já tive e sonhei com chamas me consumindo enquanto caia em um abismo eterno e o diabo olhou nos meus olhos instantes depois o meu doutor me acordou. Ufa, quase perdemos você, ele disse. O coração ainda pulsava freneticamente enquanto me via preso na rede sufocante dos meus próprios pesadelos. As chamas dançavam ao meu redor, consumindo cada centímetro da minha pele, enquanto eu caía em direção ao abismo negro que parecia não ter fim. O ar se tornava rarefeito, como se a própria atmosfera estivesse sendo devorada pelas chamas vorazes. E então, em meio ao desespero, seus olhos penetraram os meus. Um olhar gélido, tão profundo que parecia queimar minha alma em brasas ainda mais ardentes. Era ele, o próprio Senhor do Inferno, o portador de todo o mal que existe. Seu sorriso cruel se estendia, revelando presas afiadas como lâminas, enquanto suas mãos estendiam-se em minha direção, ansiosas para me puxar para a escuridão eterna. Num último suspiro agonizante, senti uma mão firme agarrar meu ombro, arrancando-me do abismo de tortura e agonia. Era meu doutor, com olhos arregalados de terror e alívio. Ufa, quase perdemos você, suas palavras ecoaram no silêncio sufocante do quarto, cortando o ar com um aviso sombrio do perigo que estava à espreita, mesmo nos recantos mais profundos da minha mente. A noite havia sido apenas o começo de uma jornada sombria, onde os limites entre a realidade e o pesadelo se tornavam cada vez mais turvos. E agora, desperto, eu me via preso entre a memória do fogo que queimava minha carne e o olhar demoníaco que prometia uma eternidade de tormento. O medo ainda pulsava em minhas veias, como um veneno corrosivo, pronto para me arrastar de volta para a escuridão a qualquer momento. O eco dos gritos ainda reverberava em minha mente, como um lembrete constante do terror que havia experimentado nas profundezas dos meus próprios pesadelos. Cada vez que fechava os olhos, era como se as chamas estivessem à espreita, prontas para devorar minha alma mais uma vez. Minha mente se tornou uma prisão, onde cada sombra se transformava em uma ameaça iminente, cada ruído se assemelhava ao estalar do fogo consumindo tudo ao meu redor. O ar parecia mais pesado, impregnado com o cheiro acre da fumaça queimada, enquanto eu me esforçava para distinguir entre a realidade e os resquícios do pesadelo que ainda me assombravam. O diabo continuava a me espreitar nos cantos mais escuros dos meus pensamentos, sua presença sinistra sussurrando promessas de dor e sofrimento. Cada vez que fechava os olhos, eu temia o momento em que suas garras cruéis me arrastariam de volta para o abismo do qual mal conseguirá escapar. E então, como se o destino estivesse zombando da minha angústia, as chamas começaram a dançar novamente diante dos meus olhos, desta vez na forma de sombras dançantes que se contorciam nas paredes do meu quarto. O calor sufocante envolveu-me, como se as próprias chamas estivessem se aproximando para reclamar o que era delas por direito.
Eu me vi preso em um ciclo interminável de medo e desespero, lutando para encontrar uma saída para o labirinto escuro dos meus próprios pensamentos. O mundo ao meu redor parecia desmoronar, enquanto eu me afundava cada vez mais na escuridão que ameaçava consumir minha alma. E assim, a batalha entre a luz e as trevas continuava, enquanto eu lutava para encontrar uma maneira de escapar do inferno que se agitava dentro de mim. Você está sozinha, mas esse homem continuou olhando para você. Você sabe que ele quer te matar. Você dá de ombros, olha para longe do espelho e sai para o trabalho, como de costume. Apesar do medo que a consumia, ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação correndo solta. Afinal, como poderia alguém querer machucá-la? Era apenas mais um dia comum, um trajeto rotineiro para o trabalho. Ela respirou fundo, forçando um sorriso nervoso, e continuou seu caminho, tentando afastar os pensamentos sombrios que a assombravam. Cada passo parecia pesar toneladas enquanto ela se afastava do espelho, daquele olhar penetrante que a seguia como uma sombra. Os ruídos da cidade ao seu redor se misturavam em uma cacofonia ensurdecedora, mas sua mente estava fixa na figura sinistra que a observava. Ela sentia o coração bater descompassado no peito, uma sensação de terror crescente que ameaçava engolfá-la a qualquer momento. O tempo parecia se arrastar enquanto ela caminhava, cada esquina escondendo novos horrores imaginados. Cada sombra se transformava em uma ameaça potencial, cada passante se tornava um cúmplice em potencial. Ela queria gritar, pedir por ajuda, mas suas palavras pareciam congeladas em sua garganta, sufocadas pelo medo avassalador que a dominava. Finalmente, ela chegou ao trabalho, mas o alívio foi apenas temporário. O olhar do homem continuava a assombrá-la, uma presença opressiva que parecia segui-la mesmo dentro do prédio. Ela sabia que não poderia escapar tão facilmente, que aqueles olhos frios e famintos continuariam a persegui-la até que sua vida fosse consumida pela escuridão. E assim, ela se viu presa em um pesadelo sem fim, lutando para manter a sanidade enquanto o espectro da morte se aproximava cada vez mais. O que ela poderia fazer contra um inimigo tão implacável, tão insidioso? Ela não tinha respostas, apenas o conhecimento sombrio de que seu destino estava selado nas mãos daquele homem sinistro que a observava, esperando pacientemente pelo momento certo para agir. Eu disse a ela que não tinha nenhum monstro no armário enquanto eu pegava no colo. Eu disse que poderia dormir com a gente essa noite. Percebi que esse era o jeito mais seguro de tirá-la, já que eu também o vi. Eu disse a ela que não havia nenhum monstro no armário, enquanto a segurava no colo, tentando parecer confiante. O corredor estava escuro, apenas a luz fraca do abajur iluminava a cena. Ela segurava seu ursinho de pelúcia com força, os olhos cheios de medo fixos no móvel que se erguia ao fundo do quarto. Posso dormir com vocês essa noite? Sua voz tremia, e o desespero era evidente em cada palavra. Percebendo que esse era o jeito mais seguro de acalmá-la, eu assenti, tentando esconder meu próprio nervosismo. Mas enquanto a confortava, uma sensação estranha tomava conta de mim. Algo no ar parecia pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo além da compreensão humana. Levantei-me com ela nos braços e comecei a caminhar em direção ao nosso quarto, mas uma sombra se moveu no canto do meu olho. Meus músculos se contraíram, e uma onda de arrepios percorreu minha espinha. Olhei rapidamente para trás, mas não havia nada lá. O silêncio do corredor era perturbador, interrompido apenas pelo som abafado dos nossos passos. Cada sombria passagem parecia se estender infinitamente, como se estivéssemos sendo arrastados para algum lugar desconhecido. Ao chegarmos ao quarto, deitei-a na cama, tentei confortá-la com palavras de segurança. Mas mesmo enquanto eu tentava acalmá-la, uma sensação de inquietação persistia dentro de mim. Havia algo errado, algo sinistro à espreita nas sombras. Puxei as cobertas sobre nós, tentando criar uma barreira entre nós e o desconhecido lá fora. Mas mesmo assim, não consegui afastar a sensação de que não estávamos sozinhos. O ar parecia mais pesado, como se estivesse carregado com a presença de algo maligno. Os minutos se arrastavam lentamente, cada som pequeno ecoando como um grito no silêncio da noite.
Eu mal ousava respirar, com medo de atrair a atenção de algo que estava além da nossa compreensão. Então, quando finalmente o sono começou a me envolver, um ruído sutil ecoou do armário. Um rangido suave, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Meus olhos se arregalaram de terror, enquanto eu me forçava a ficar imóvel, esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas então, lentamente, a porta do armário começou a se abrir. Um ar gelado envolveu o quarto, e meu coração acelerou em pânico. Eu queria gritar, queria correr, mas estava paralisado pelo medo. E então, da escuridão do armário, algo começou a emergir. Uma sombra escura e distorcida, com olhos brilhantes cheios de malícia. Era o monstro que eu tinha dito que não existia, agora diante de nós, pronto para nos consumir na escuridão da noite.